Senhor, pela graça do nosso bom Deus, estamos diante de mais uma oportunidade desta feita, louvando ao nosso Deus por tão grande privilégio. Meus queridos irmãos, a lição que está incisa nessa leitura diária é a lição de número 7, que vai ser abordada no próximo domingo, dia 16 de agosto de 2020, que tem como tema central: o povo de Deus deve separar-se do mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A verdade prática, meus amados irmãos, de nossa lição, ela fala a seguinte expressão: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Essa lição, ela fala de um episódio, muito importante na vida do povo de Deus, povo pós-exílio, com a missão de fazer a obra, de reconstruir, de continuar, de permanecer, de retornar para aquilo que Deus havia chamado. Nós vamos encontrar alguns detalhes que nesta lição vai ser muito bem detalhado, vai ser muito bem destrinchado, e nós podemos observar que era algo primordial para o povo continuar, para o povo retornar aquilo que havia sido chamado por Deus, algo muito importante, que era se separar, se abster-se, Tanto é que a lição fala que o povo de Deus deve separar-se do mal. Pois bem, quando os filhos de Israel retornam com a missão de reconstruir, ele encontra ali alguns povos, entre eles os samaritanos, que estavam ali morando na sua herdade, e que por um certo tempo tentou fazer um acordo, porém os judeus, eles sabiam, o povo de Deus sabia que ser separado por Deus era também uma tarefa que o distinguiria das demais nações, o privilégio de poder adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do céu. E esta missão, meus amados irmãos, os judeus entenderam, desde o princípio, assim que retornaram. E fazendo uma breve observação, nós vamos encontrar, os males causados por conta da mistura. A lição ela vai citar quando os filhos de Israel saíram ali do Egito, e ele cita também aquela referência que saiu entre o povo uma mistura muito grande de povos, e essa mistura veio ocasionar posteriormente na murmuração do povo, na desobediência, e isso trouxe consequências muito desagradáveis para o povo, sem falar com algumas tragédias, que está registrada em toda essa história. Lá no livro do Êxodo fica bem registrado que o povo murmura, o povo chega a contender contra Moisés. Isso tudo é a influência da mistura. E nós observamos, meus amados irmãos, como o nosso Deus ele é especialista, ele é detalhista, e ele também quer algo de todos aqueles que ele o chama. Ele quer exclusividade. E isso só aqueles que têm um coração voltado para as coisas de Deus, aqueles que estão atentos à vontade de Deus, aqueles que estão conscientes da sua chamada, vão entender isso. Tem que ser separado. Um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, tem que ter a consciência que Deus não compactua com o mal, assim como aqueles que o servem, meus irmãos? Nós vivemos em uma época em que muitas pessoas, elas se dizem amigas da igreja, elas se dizem amigas dos crentes, mas a preocupação deles não tem nada a ver comigo, como igreja, nada a ver com você como igreja, mas só quer tirar proveito das misericórdias de Deus que são derramadas sobre nossas vidas. E é desta feita que Deus, através da sua infinita misericórdia, ele requer de nós essa separação, Aquele que nos chamou é santo, e em sua palavra está escrito: sede vós também santos, assim como aquele que vos chamou é santo. E ser santo em toda a vossa maneira de viver. Deus sempre esteve preocupado
com esse procedimento na vida dos seus servos, porque ele sabe que é algo que vai distinguir, né? Malaquias, ele diz uma expressão que eu acho muito interessante: eles então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Né? Aqueles que foram chamados para verdadeiramente servir a Deus, verdadeiramente digo, servirem a Deus, eles são diferentes. Eles são diferentes nas palavras, eles são diferentes na forma de andar, de pensar, de agir. Mas é nesse propósito, nessa finalidade, que o meu tema fala exatamente de algo interessante. É tempo de despertamento, né? Deus não nos chamou para ficarmos no sono da indolência. Deus nos chamou para estarmos atentos para a nossa chamada. E somente crentes despertados, né? Eles vão fazer a obra de Deus, eles vão cumprir na íntegra a sua chamada. Deus te chamou, meu amado irmão, Deus te chamou, serva de Deus, para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas para isso, o crente tem que entender que existem alguns perigos eminentes que nos cercam, né? A lição ela vai falar da questão forte, da influência forte do mundanismo, né? E o mundanismo, desde que a igreja foi constituída, que tem sido uma ferramenta do inferno para tentar frear a obra de Deus, para tentar parar o chamado de Deus na vida dos crentes. Aleluia! Você é nova criatura, você é um cidadão dos céus, né? E crente que foi chamado por Deus como servo do Senhor para essa tão grande missão, ele olha para cima, ele pensa nas coisas que são de cima, né? Ele não tem tempo para práticas mundanas. Louvado seja o nome do Senhor. Estar na igreja é um privilégio, mas estar na igreja requer daqueles que estão também pensar no céu, né? Se abster-se das coisas que não agradam a Deus, as obras infrutuosas da carne, né? E o apóstolo Paulo faz algumas referências das obras da carne, né? O apóstolo Pedro faz referência, e a própria lição, ela está citando muitos textos bíblicos que vão dizer para mim e para você esse cuidado, né? Essa atenção que nós devemos ter, porque as obras infrutuosas da carne, trazidas para nós como uma forma de prática pagã, do mundanismo, a influência do mundo, muitas vezes quer entrar na igreja, né? E se nós não tomar cuidado, ela vai ser um empecilho na obra. Nós vamos ver na lição que os samaritanos, eles primeiro se fizeram de amigos, né? Para depois tentar investir contra a obra de Deus. O objetivo deles era exatamente aquele que aconteceu lá no Êxodo, né? No Êxodo dos filhos de Israel, era fazer com que o povo murmurasse, era fazer com que o povo parasse, era fazer com que o povo desistisse. Mas acima de tudo, existia um Deus que conhece os nossos corações e que podia contar, e que Ele que conhece a minha e as tuas intenções, o meu e o teu coração, Ele sabia com quem Ele podia contar. E no meio do povo existiam homens sinceros, existiam mulheres sinceras que estavam dispostos a obedecer à voz de Deus, estavam dispostos a ser sincero com Ele, andar em retidão para com Ele, porque aquele que nos chamou é santo, né? Ele requer de nós também esta santidade. Mas, meus amados irmãos, para ser um crente, né, ativo na obra de Deus, para ser um crente desperto, né, como nos sugere o nosso tema, né, é tempo de despertamento. Mas para que haja um despertamento na minha e na tua vida, o crente, o povo de Deus tem que entender de uma vez por todas que ele deve se separar do mal. O mal aqui, ele vem como obras da carne, como mundanismo, né? Como prática mundana na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero concluir, né, as nossas palavras citando a referência de um homem de Deus, um patriarca que ficou muito conhecido porque na sua época a maldade estava generalizada, né? Na sua época o mal já estava impregnado em toda a sociedade, a ponto de Deus querer destruir toda a carne. Nós vamos observar lá em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de 1 ao 7, né? A escuridão moral e espiritual que estava a sociedade odierna, né? E o mal era tão grande, a maldade estava tão grande que Deus
resolveu exterminar toda a raça humana. Mas em meio a todo aquele caos, em meio a todas aquelas trevas, Deus ele pôde contar com um homem, uma família, que brilhava ali em meio a todo aquele mal como luz. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho interessante quando nós estávamos meditando nesta passagem, né? Nesta leitura diária, que fala a respeito do tempo de despertamento, quando a gente vai encontrar Noé, um homem que, mesmo vivendo em uma geração corrompida, mesmo vivendo em um meio corrupto, contaminado, ele resolveu ser diferente, ele resolveu ser íntegro a Deus, ele resolveu ser sincero. Louvado seja o nome do Senhor, né? E apesar de todas as adversidades, eu achei 3 marcas interessantes que eu quero citar para a gente podermos concluir. Primeiro, ele tinha comunhão, né? E esta comunhão fez com que ele andasse com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? A gente vai encontrar aqui a citação de Gênesis capítulo 8, versículo 20. Ele era um homem de altar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai encontrar também outra marca interessante na vida de Noé, é que ele foi obediente. Obedecer, né, é sempre melhor do que sacrificar. É isso que muitas vezes Deus requer dos seus servos. E para o crente estar vivendo um verdadeiro despertamento espiritual, é importante que o crente esteja atento para a sua chamada. Tem que se separar. Deus chamou você para ser separado, você é luz, né? Jesus ele disse: vocês são o sal da terra, e o sal não pode perder o gosto, o sal não pode ser insípido, porque no dia que o sal perder o gosto, ele para nada mais presta a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqueles que muitas vezes se diz nossos amigos, que muitas vezes se fazem de nossos amigos e na realidade estão galgando aí uma oportunidade para ter de que nos acusar. Mas que Deus nos ajude, né? Que eu e você possa brilhar a luz. O próprio Jesus também disse, né? Não se pode acender uma luz e esconder debaixo do alqueire. Mas quando se acende uma luz, se coloca ela no veladouro. Que o objetivo da luz é brilhar, é dar luz a todos os que estão dentro daquela casa. Louvado seja o nome de Jesus. Em meio a todas aquelas trevas sociais, né? Em meio a toda aquela calamidade moral e espiritual, Noé brilhou como luz, né? Ele estava, aleluia, vivendo um tempo de despertamento. Isso foi algo tão importante que através desse despertamento Deus honrou a sua fé. Aleluia, né? Deus deu um momento de comunhão, revelou a ele algo futuro. E eu quero ler o versículo, meus irmãos, que fala de algo muito interessante, né? Pela fé, Noé também ele trabalhou para a sua salvação. Eu li esse texto, achei muito bonito. Eu quero ler com vocês, né, nessa oportunidade, desde já, agradecido a Deus, porque isso é algo tão importante, meus irmãos. Nós podemos falar das coisas de Deus, das coisas do céu, né? Nesse momento tão tenebroso em que nós estamos vivendo, é tempo de despertamento, né? É tempo de estarmos atentos, né? Não é tempo de vivermos no sono da indolência. É tempo de estarmos apercebidos, porque as coisas de Deus estão acontecendo. Diz aqui o versículo, capítulo 11 do escritor aos Hebreus, essa expressão que eu achei muito interessante, eu quero ler com vocês. 11 e o versículo 7 da carta anônima aos Hebreus, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Louvado seja o nome do Senhor, né? É uma missão, é um privilégio, e em meio a todas as adversidades Deus conta conosco, Deus conta com você, meu querido irmão. E só o crente desperto, ele vai estar atento para tão grande obra. Amém? É importante separarmos do mal. Era isso que Paulo, né, estava dizendo nas suas epístolas, né? A gente poderíamos citar alguns versículos, ou só como referência nessa oportunidade, mas
eu quero já ir para a nossa conclusão, meus irmãos. Já ir para a conclusão por causa da eximidade do tempo, né? O tempo ele passa depressa, ele não espera, né, meus irmãos? E eu quero citar aqui apenas algumas referências bíblicas antes de ler o versículo final para a nossa conclusão. Glória a Deus, glória ao nome bendito de Jesus, né? Nós poderíamos citar aqui Gálatas 3:27, né? Ainda a carta do apóstolo Paulo aos Efésios 4:24. Também citarmos ainda como referência Colossenses 3:10. E eu quero fechar o pensamento, né? E concluir nesta oportunidade citando a epístola do apóstolo Pedro, né? Primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 2 e o versículo de número 11, que ele nos diz assim: amados, peço-vos como a peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe, que Ele continue nos abençoando. E só um crente desperto, só um crente consciente, né? Ele vai estar atento para tão grande obra, para o privilégio que é servir ao Deus verdadeiro. Que Deus nos ajude, que Deus continue com as suas mãos santas estendidas sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser.